A ideia hoje é mostrar um pouquinho da metodologia de extração dentro do próprio OpenPlant. Como eu tinha comentado, tem o OpenPlant Orthographics Manager e o OpenPlant Modeler para fazer essas extrações. Ainda tem o OpenPlant Isometrics, só que a extração que o Isometrics faz ela é muito específica, então não dá para usar nem o Orthographics, nem o OpenPlant Modeler para fazer essas extrações. Então, vamos começar pelo Isometrics, que é o mais fácil, é o mais prático para a gente gerar, entender, configurar, etc. Bom, então eu vou escolher aqui um projeto, OpenPlant Modeler Metric. Aí eu vou criar um novo arquivo aqui, vamos colocar como teste isométrico. E vou dar um duplo clique nesse arquivo para ele abrir. Aí para gerar o isométrico, a gente basicamente tem que ter o OpenPlant Isometrics instalado no nosso computador. Tá? E no momento que a gente aperta o botão para emitir, para processar o isométrico, é quando ele gasta ou ele consome, melhor dizendo, né, uma licença do OpenPlant Isometrics. Então, toda a configuração que a gente faz dentro do OpenPlant não consome nenhuma licença desse módulo. Quer dizer, por que eu estou contando isso? Normalmente, se você pensar num grupo, numa equipe que está usando os produtos, os módulos do OpenPlant, você pode ter, por exemplo, 3 pessoas usando o módulo 3D e somente uma usando ou consumindo a licença de isométrico. Então você pede para todo mundo deixar configurado o, os ajustes para processar e emitir o isométrico e depois somente uma pessoa vai lá e efetivamente processa e consome a licença do OpenPlant Isometrics. Tá? Bom, para a gente fazer um isométrico, eu vou primeiro criar uma pipeline. Então eu venho aqui nas ferramentas de piping, eu vou fazer aqui uma unidade genérica chamada U1, um serviço genérico S1. Venho aqui em propriedades, vou colocar o número da linha, por exemplo, 01. Posso deixar essa spec, esse diâmetro, porque é só um teste que a gente quer, né? E vou dar um save. Agora eu vou desenhar aqui um trecho bem simples dessa pipeline. Tá, vou colocar, por exemplo, 2.500 para cá, vou fazer aqui um 2.000 para baixo, dar um Enter para travar. Para cá vou colocar 1.500. Eu vou inserir uma válvula. Vamos colocar um flange por aqui também. E um outro aqui. Só para a gente ter algum modelo. Tá, vou abrir aqui a vista 3D. E agora vamos para o processo de configuração. Primeiro, o mais simples possível. Para emitir o isométrico, a gente vai no Manage Pipelines, que é o nosso Pipeline Manager. Eu posso selecionar a linha. Aqui eu poderia revisar, né, o que tem dentro dessa linha. Então, selecionando a linha que eu estou trabalhando aqui, o 1 S101, eu tenho todos os componentes. E para a gente fazer um primeiro estudo aqui sobre isométrico, eu vou mandar o software simplesmente ler todas as peças que estão aqui e acomodar dentro de um único isométrico. Tá? Então, depois que eu terminei a modelagem da linha, eu marco ela aqui e eu escolho a opção chamada Auto Generate IsoSheet. Isso daqui vai pegar todas as peças e automaticamente encaixar numa folha para depois eu emitir. Na hora que eu aperto essa opção, ele me avisa, olha, essa função aqui, Auto Generate IsoSheet, ela cria folhas de isométricos baseadas na conectividade, em pontos de quebra de isométrico, etc. Você quer continuar? Eu vou dar um sim. Legal. Então aqui
ele ainda não emitiu, ele só pegou esses componentes e colocou dentro de uma folha. Agora, para efetivamente emitir essa folha, processar e gerar um arquivo separado desse arquivo 3D, eu marco novamente esta linha que está aqui, e aí eu aperto o botão gerar. Na hora que eu apertar esse botão aqui, ele vai consumir uma licença do Isometrics e vai abrir ele aqui em segundo plano. Tá? Então, ele, nesse momento, está verificando se eu tenho licença e aí ele está carregando o Isometrics aqui embaixo, né? Bom, está processando. Ele aqui gerou, mostrou um checkzinho em verde. Posso clicar aqui com o botão direito ou dar um duplo clique para abrir isométrico. Lembra sempre de fechar esse Pipeline Manager depois que a gente usa. Então, já deixei ele fechado enquanto está carregando o isométrico. Bom, está abrindo aqui. Legal. Esse aqui é o isométrico gerado usando o estilo padrão dentro do OpenPlant. Só para a gente passar rapidamente por esse isométrico, o que ele faz? Ele vai gerar um isométrico linha a linha. Esse é um isométrico com aquele nível de detalhamento industrial, então tem marcação de pontos de solda, marcação de spool, coordenadas de todas as extremidades, cotas, todas as marcações de cortes, aqui com letras e tipos de elementos. Então tem um objeto aqui que é o número 1, objeto número 3, marcação de solda, etc. Então aqui ele tem, inclusive, quando são kits, por exemplo, F, G e B, flange, gasket e bolts. Ele vai mostrando os kits e o F2 é um flange, componente número 2, gasket, componente número 5, e bolt, parafusos, que estão agrupados no componente número 6. Aí a gente tem uma lista de materiais aqui, onde a gente pode procurar lá o 4, 5, 6, por exemplo, 5 são as juntas, gaskets, B, bolts, componente número 6, são os parafusos. Aí ele quantifica, dá o dimensional e todo o descritivo. Tá? Então essa é a extração mais simples de isométricos. Vamos ver mais algumas configurações. Eu vou fechar esse cara. Vou fechar esse daqui também. E vou voltar aqui para a interface 3D. Ok, estou no OpenPlant Modeler e agora suponhamos que eu quisesse criar duas folhas de isométricos com essa linha. Eu quero colocar um pedaço, por exemplo, até aqui, onde eu marquei, e colocar este outro pedaço numa outra folha. Eu quero duas folhas, não quero que encaixe tudo numa folha só. Tá, essa linha está pequenininha, mas é só para ilustrar, né? Só para não ter que ficar fazendo várias linhas e tal. Eu vou até deixar em topo para a gente ver isso direitinho. Bom, aí, quando a gente quer fazer essas quebras de isométrico, ou isometric break points, eu preciso informar para o software onde é que eu quero quebrar, onde é que eu quero botar um ponto para falar pare aqui nesta curva. E aí faça o restante numa outra. Eu posso fazer várias quebras ao longo de uma linha para colocar isso em folhas separadas. O comando para fazer essas quebras fica aqui, ó. Ele parece uma sticky note, aquelas notinhas. É um comando chamado place note. E esse comando place note serve para a gente mandar para o isométrico uma porção de detalhezinhos. Por exemplo, uma anotação, uma informação sobre origem de equipamento, uma simbologia de abertura de piso, uma indicação de seta de fluxo e por aí vai. Então, são várias anotações que elas não têm um objeto, não têm uma função no 3D específica, e a função delas é exatamente mandar algum detalhamento para o isométrico. Para usar esses comandos que estão aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em 3D para ver direitinho a linha.
E agora eu vou mudar a visualização, a apresentação para um modo transparente, porque normalmente essas notinhas elas põem um íconezinho pequeno, bem discreto, e ela põe esse ícone usando a linha de centro da tubulação aqui. Então, se eu girar um pouquinho, dá para ver que a linha de centro está aqui e por conta dessa renderização eu não enxergo. Então, eu vou primeiro mudar essa renderização, essa visualização. Eu venho aqui em atributos de vista e eu vou trocar. Opa, fechou sem querer. E eu vou trocar para, por exemplo, ou modo wireframe, que é aquele aramado, ou modo transparente. Vamos ver se o transparente já ajuda. Eu acho que sim. Ó, transparente já vai funcionar bem, porque agora eu consigo enxergar a linha de centro desse trechinho aqui modelado. Esses pontinhos vermelhos são as indicações de solda, tá? Então notem que a gente só consegue enxergar quando a gente deixa nesse modo transparente ou naquele outro modo que é o wireframe, tá? Vou voltar aqui para o transparente e agora eu vou fazer, vou colocar duas das principais configurações de isométrico. A primeira delas é o breakpoint que eu estava comentando agora há pouco, ou seja, eu vou falar que eu quero quebrar, eu quero separar trechos em folhas de isométricos diferentes. Bom, primeira coisa, quando eu chamo esse comando, eu preciso identificar o trecho que eu quero trabalhar, né? O trecho de tubo que eu quero trabalhar. Então, deixa eu chamar ele de novo aqui, que não estava funcionando. A Isometric Breakpoint, pronto. Bom, vamos sempre lembrar de olhar na barra de status para ver qual que é a ordem e o que tem que ser feito. Aqui, quando eu chamei o comando, ele já avisou para mim, entre com um ponto para selecionar o componente. Então, eu vou selecionar o componente no qual quero quebrar o meu isométrico. Normalmente, esse comando, cada uma dessas anotações, sejam a Isometric Breakpoint, Note, Tie-in, enfim, cada uma delas pode ter uma particularidade. Por exemplo, uma seta de fluxo, uma indicação de seta de fluxo, ela não pode ser inserida numa curva. Sei lá, a floor opening, ele não pode ser inserido, por exemplo, no volante da válvula. Então, para a gente simplificar e tomar meio como uma regrinha, a gente pode pensar que todos esses comandos de nota, eles funcionam, na maioria dos casos, em trechos de tubo. Tá? Então, a gente procura sempre colocar esses comandos, essas notas, em trechos de tubos e não em outros componentes. A não ser que seja algum caso específico, aí você pode ir lá e testar. Bom, então eu vou selecionar o breakpoint, ele está pedindo para selecionar um componente. Vamos dizer que eu quero quebrar neste tubo que está aqui. Eu vou usar o snap para marcar esse tubo. E depois que eu marquei o tubo, apareceu um símbolozinho ali. Esse símbolo é só a indicação de onde que vai ficar a quebra do isométrico. Não dá para quebrar no meio do tubo, num canto, etc. A gente precisa informar um lado do tubo. O nome correto para falar lado do tubo é a porta dele. Então, ou é a porta main, a main port, a porta de entrada, ou é a run port, a porta de escoamento. Então, nesse caso, a gente basicamente vai buscar uma porta com snap, ou essa porta do lado de cá ou a porta do lado de lá. Eu vou buscar essa porta aqui com um snap e dei um clique. Tá? Ok. Depois que eu selecionei essa porta, eu posso já dar um botão da direita, um botão reset. Finalizei aqui o comando. E agora eu vou emitir o isométrico novamente. Venho aqui no Pipeline Manager
Vou abrir, rodar aquele comando auto generate isosheet, porque no fim das contas ele vai ler toda essa linha. E depois que ele lê essa linha, ele vai procurar por quebras como esta, e se ele encontrar, ele vai fazer as folhas para cada uma, para cada trechinho. Então eu vou apertar esse comando, ele me avisa, né? Olha, se tiver alguma folha que foi criada anteriormente, ele vai apagar para fazer a nova. Bom, tinha realmente, né? Que foi a que a gente usou agora há pouco para testar. Então eu vou dar um OK para ele apagar a anterior e fazer a nova. Ok, ele fecha sozinho. Depois que ele fechou sozinho, eu vou selecionar e mandar a emissão de isométricos, que efetivamente consome a licença do Isometrics. Então aqui vai carregar. Olha lá, ele já tem duas folhas agora, né? Dois arquivinhos. Vamos experimentar o primeiro deles. Botão direito, mostrar isométrico. Lembra de fechar sempre o Pipeline Manager. Carregou aqui. Então ele fez um trecho. Inclusive neste trecho ele fala que continua neste ISO 2. O que ele pega? O tag da linha e aí ele põe tracinho isométrico 2. Ele vai colocar uma numeração. Número da linha. Se tiver mais do que uma, ele faz traço ISO 1, 2, 3, ele coloca uma numeração automática para informar. E aí ele também faz uma simbologia aqui, olha, esta linha, ela termina aqui numa solda e continua aqui num trecho que é um tubo de 250. Tá, posso fechar este e abrir o próximo, mostrar isométrico. Ele vai carregar a interface também do OpenPlant Isometrics, né? E está aqui a interface. Então ele faz uma marcação mostrando que tem uma curva, aí depois da curva tem um tubo, 250, ele fala que continua nesta linha. E ele agrupa as listas de materiais com base no que está desenhado aqui na tela, né? Notem que então a lista de tubos e encaixes e a planificação de corte de cada tubo já fica só do que está mostrando aqui na tela. Quer dizer, aqui eu tenho um objeto 1B. Se eu procurar aqui na lista, o 1 é tubos. Tá? Aqui ele quantifica quanto de tubo que tem nesse desenho, quanto de tubo deste tipo aqui, com esse descritivo, tem neste isométrico. E embaixo ele mostra o comprimento exato de cada tubo, né? Quanto que tem que ser cortado. Aqui está quebrado porque a gente fez ali um teste, colocou a curva em qualquer lugar, não prestou muita atenção ou não se preocupou com esses detalhes. Tá? E, bom, mais um último detalhe aqui nessa emissão de isométricos. A gente volta lá no Note, Place Note, e a gente tem uma outra configuração bem comum que é inserção de flow arrows, ou as indicações de fluxo, setas de fluxo. Essa flow arrow, dentro do OpenPlant, é o seguinte, a gente não tem uma definição, uma imposição de fluxo dentro do OpenPlant, quer dizer, você pode desenhar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, isso não determina a maneira como o fluxo vai ficar dentro de uma folha isométrica. Então, te dá uma liberdade muito grande de modelar os objetos sem se preocupar em como que vai sair no desenho, né, a indicação de fluxo. E a indicação de fluxo depois é simplesmente uma notinha, uma flow arrow. A inserção dessa indicação de fluxo ela é bem parecida com a inserção deste isometric breakpoint. A gente procura um trecho reto de tubo para inserir. Então, por exemplo, eu quero inserir uma indicação de fluxo aqui, neste trecho. Aí ele vai pedir um local. A seta de fluxo, esta sim, ela permite um
uma definição de local. Então, eu vou escolher bem no centro do tubo com o snap. E depois uma direção. Eu quero que ela aponte para este lado aqui que eu estou com o cursor do mouse. Aí ela fica dentro do tubo, né? Se a gente tivesse com esse tubo renderizado, não ia dar para ver. Ela fica encaixada lá dentro. Por isso que eu deixei transparente. Eu vou colocar mais uma outra aqui, tá? Selecionei o tubo. Aí eu vou ler aqui, e o local que eu quero inserir? Bom, eu quero bem nesse snap de centro. E agora a direção, eu posso apontar para o lado de cá ou para o lado de cá. Bom, para manter a lógica, vou manter esta orientação. Tá? Então agora a gente tem as indicações de fluxo. Vamos emitir de novo isométrico. Eu clico aqui no Pipeline Manager, seleciono a linha, mando ele reprocessar, autogirar aquelas folhinhas de isométrico. Aí no final eu faço a emissão. Esse comando de autoprocessar as folhas de isométrico, ele é o mais usado, tá? Aí algumas pessoas acabam me perguntando por que eu tenho que ficar clicando nele e não neste outro comando? Porque tipicamente em projetos que têm muitos componentes de tubulação, normalmente em oil, gas, em mineração, projetos que têm um detalhamento de tubulação muito grande, os projetistas, as empresas, elas preferem fazer essa definição de isométrico, de o que vai em cada folha, de forma manual. Então, a gente usa uma outra tela, um outro recurso, que você vai selecionando manualmente as peças e colocando nas folhas. Então, por exemplo, uma linha, às vezes tem 3 folhas, 4 folhas, não só por conta do comprimento ou do tamanho dessa linha, mas pela quantidade de elementos. Então, normalmente a empresa ou o projetista vai definir o que vai na folha de isométrico, já considerando montagem, já considerando uma série de outros comandos. E aí essa definição é feita manualmente. Aqui a gente aproveita esse comando que gera isso automático com base nessas quebras, nessas indicações, que é bem mais rápido para a gente. Bom, ele já emitiu, eu vou dar um duplo clique agora para abrir. Vamos ver. Espera carregar aqui a interface do Isometrics. Joia. Então, a gente tem aqui a quebra e a indicação de fluxo está aqui. Esses símbolos que vão aparecendo, cores, estilos de texto, tudo mais, eles são configuráveis. Tem a interface de administração do Isometrics Manager para mudar tudo isso. Normalmente, quem usa o isométrico faz alguns ajustes. Normalmente não altera os símbolos, porque a gente já mantém símbolos universais aqui de válvulas, etc. E o pessoal que configura, que quer fazer algum ajuste, basicamente troca cores, fontes, etc. para representar mais ou menos o que seria o estilo em uso. Um outro ponto a considerar aqui é que vocês precisam conversar com o cliente final para ver quais são as diretrizes de cores, cotas, estilos, etc. Então, em vez de sair trocando, deixar as cores particulares que vocês estão habituados a usar, verificar se o cliente final tem já algum template, algum estilo desejado para essas emissões. Bom, então aqui também na outra folha de isométrico a gente tem a indicação de seta de fluxo e também as indicações de continuidade na folha número 1. Bom, para finalizar, só algumas discussões. Bom, primeiro, como que esse motor de isométrico funciona? Ele vai procurar
por conectividade dos objetos dentro do nosso arquivo que está ativo. Então, por exemplo, se eu tiver uma linha completamente dentro do arquivo atual, eu estou no teste iso.dgn, o motor de isométrico ele consegue emitir o isométrico sem nenhum problema. Se a gente tem, sei lá, 10 pipelines, 10 linhas, e cada linha está em um arquivo diferente, e se alguma dessas linhas estiverem conectadas, por exemplo, eu vou fazer uma conexão aqui nesta linha. Tá? Suponhamos que então esta linha ela esteja num outro arquivo se conectando com esta pipeline que está aqui. Quando isso acontece, na hora que a gente emite o isométrico, ele pode não entender que este pedaço de tubo ele está conectado nesta linha. Ele não vai fazer aquela cota do tipo conectado na linha com determinado tag. Então, quando vocês quiserem fazer esse tipo de conexão entre linhas, no momento que vocês estiverem modelando as linhas de isométrico, vocês já vão pensando em como que deve ser a emissão. Se esta linha precisa de uma marcação do tipo estou conectado nesta outra linha aqui, aí vocês podem modelar esta dentro do mesmo arquivo que contém esta linha. Tá bom? Isso é simplesmente porque o OpenPlant ele funciona em modo servidor ou em modo standalone. E o jeito que a gente está aprendendo aqui é o modo standalone, ou seja, eu não estou trabalhando em servidor. Como eu não estou trabalhando em servidor, esta linha, ela eventualmente não sabe que está conectada nesta outra linha que está aqui. Se a gente estivesse trabalhando no modo servidor, aí isso não acontece, né? E o OpenPlant sabe que existe uma conexão de banco de dados entre essas duas linhas. Tá? Bom, vou apagar ela, remover.